Carnaval acabou faz tempo, mas tem gente que ainda não esqueceu do samba enredo da Acadêmicos de Niterói, a escola que homenageou Lula, o operário do Brasil, e terminou rebaixada da folia carioca. O TSE aceitou abrir um processo contra o petista por suposto uso eleitoral de meios de comunicação e também de abuso de poder econômico. A ação pode resultar na cassação de Lula. O repórter Victor Salina tem os detalhes. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisiane, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Oeste, segunda edição. É isso, o Corregedor-Geral de Justiça da Justiça Eleitoral, Antônio Carlos Ferreira, ele admitiu a abertura de inquérito contra o presidente Lula e também o vice Geraldo Alckmin, a pedido do Partido Novo. Esse pedido ele surgiu depois do desfile das escolas de samba, em fevereiro, aqui do Carnaval, no Rio de Janeiro, especialmente do desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o petista, com o enredo do Alto do Molungo surge a esperança. Lula, o operário do Brasil. As escolas de samba ali do grupo especial receberam cerca de 9.600.000 reais ali de verba pública para efetuar esse desfile, ou seja, usando também a verba pública em homenagem ao presidente Lula. E aí, o Corregedor-Geral de Justiça, da Justiça Eleitoral, vale dizer aqui que ele ainda não julgou o mérito dessa questão, simplesmente ele admitiu que se abra o inquérito. Vamos ver então o que diz no documento o corregedor Antônio Carlos Ferreira. A petição inicial relata fatos determinados, aponta proveito eleitoral que deles teria advindo aos investigados e vem instruída com os instrumentos de repasse, comprovantes de pagamento, publicações oficiais, expediente de tribunais de contas e o livro abre alas do desfile, além do rol de testemunhas, Gisiane. E aí vale lembrar também que como esse pedido ele foi feito então pelo Partido Novo, o presidente do partido, que é o Eduardo Ribeiro, comemorou essa decisão, essa abertura de inquérito no X, na plataforma então antigo Twitter. Vamos ler então o que ele disse. A megalomania de um político que se acha maior que o Brasil incentiva um desfile digno de um ditador comunista, pode causar sua inelegibilidade. Vale lembrar então que o corregedor também estipulou um prazo ali para a defesa se manifestar, a defesa de Lula e Alckmin, um prazo de 5 dias. Corridos esses 5 dias, com a manifestação ou não da defesa do presidente e do vice-presidente, Gisiane, esse processo ele continua correndo, aí vão haver as oitivas, das testemunhas também, a junta de provas, e depois esse caso ele pode ir a plenário e, se for julgado procedente, causar até mesmo a cassação do mandato de Lula. Eu volto com você. Fabi Barroso, quero te ouvir a respeito. Esse desfile, então, aconteceu no Carnaval desse ano, 2026. É aquele dos conservadores em conserva. Enfim, os conservadores foram retratados de uma maneira bem pejorativa. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro também, de uma maneira bem pejorativa. À época, todo mundo que trabalha com a política, a imprensa ali que trabalha com a política, que tem o mínimo de seriedade, levantou essa questão de propaganda antecipada, de um favorecimento político ao presidente Lula. Hoje, finalmente, a abertura desse processo de investigação. Bom, os fatos são fatos, noticiados e levados a juízo são bem graves, Se a nossa justiça estiver funcionando verdadeiramente, sim, a chapa do Lula será cassada. Isso não é uma torcida, é uma constatação de que abuso de poder político, abuso de poder econômico é justamente isso que a gente está vendo, já que nenhum outro candidato teve também a oportunidade de se divulgar em plena Sapucaí, com transmissão da maior rede de TV aberta, num momento em que o Brasil praticamente para assistir o Carnaval. Então isso causa um desequilíbrio eleitoral gigantesco. E nesse samba enredo, que desfilou na Sapucaí, é preciso lembrar que tem uma frase ali que é praticamente o jingle de campanha do Lula, tanto do passado quanto atual. Então isso realmente é um grande problema. Essa ação do Novo é importante. Gostei aí da nossa reportagem, inclusive ter separado, aí parabéns à reportagem, porque separou justamente o que é pertinente do campo jurídico e está mostrando que tem lá, juntou aí
repasses, juntou esses comprovantes, o que está aí dividindo comigo na tela. Então, essas notícias levadas em juízo é que tem peso, né? A gente às vezes fica sempre, às vezes reclama, né? Fala de pontos que poderiam ser colocados na justiça, mas aí eu acho muito difícil, né? O plenário, se nós tivermos ainda uma justiça, do plenário aí do Tribunal Superior Eleitoral, não averiguar que isso de fato é abuso de poder político e econômico. E para fazer um paralelo, lembremos aqui que o presidente Jair Bolsonaro foi condenado, né, por ter utilizado aquele evento em Brasília que nada teve a ver com o evento oficial do 7 de setembro e, portanto, ali ele foi considerado que tinha abuso de poder político e econômico. Isso é muito mais grave porque, de fato, tivemos verba pública aplicada num evento para enaltecer um candidato em detrimento, inclusive, do outro.